Ouça Audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, 1900. Capítulo 1, Item C. Estímulos e fontes do sonho. Há um dito popular: sonhos vêm do estômago, que ilustra o que devemos entender por estímulos e fontes do sonho. Por trás desses conceitos se esconde uma teoria que vê o sonho como consequência de uma perturbação do sono. Não teríamos sonhado se nada tivesse perturbado o nosso sono, e o sonho é a reação a essa perturbação. As discussões sobre as causas que provocam o sonho ocupam um espaço mais amplo nas exposições dos autores. É evidente que o problema só se apresentou quando o sonho se tornou objeto da pesquisa biológica. Os antigos, para quem o sonho era enviado pelos deuses, não precisavam buscar uma fonte de estímulo para ele. O sonho emanava da vontade, do poder divino ou demoníaco, seu conteúdo de seu conhecimento ou propósito. A ciência logo se defrontou com a questão de se o estímulo para sonhar era sempre o mesmo ou se poderia ser também múltiplo e, portanto, se a explicação causal do sonho caberia à psicologia ou à fisiologia. A maioria dos autores parece supor que as causas da perturbação do sonho, ou seja, as fontes do sonho, podem ser de natureza múltipla e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações psíquicas podem assumir o papel de instigadores de sonhos. As opiniões divergem muito no que diz respeito à preferência de uma ou de outra fonte do sonho e ao estabelecimento de uma hierarquia entre elas, segundo sua relevância para a gênese do sonho. Quando a enumeração das fontes do sonho é completa, resultam finalmente 4 tipos, que foram usados também para a própria classificação dos sonhos. 1. Excitação sensorial externa, objetiva. 2. Excitação sensorial interna, subjetiva. 3. Estímulo somático interno, orgânico. 4. Fontes de estímulos puramente psíquicas. 1. Estímulos sensoriais externos. O jovem Strumbo, filho do filósofo cuja obra já nos serviu várias vezes como guia para os problemas do sonho, comunicou a observação sobre um paciente que sofria de uma anestesia geral da superfície do corpo e de uma paralisia de vários órgãos sensoriais superiores. Quando eram fechados os poucos canais sensoriais desse homem ainda abertos para o mundo exterior, ele adormecia. Quando nós mesmos queremos adormecer, todos nós tentamos alcançar uma situação semelhante à do experimento de Strumbo. Fechamos os principais canais sensoriais, os olhos, e tentamos manter longe de nossos outros sentidos qualquer estímulo ou qualquer alteração dos estímulos que atuam sobre eles. Então adormecemos, embora jamais consigamos concretizar nosso plano perfeitamente. Não conseguimos isolar por completo nossos órgãos sensoriais dos estímulos, nem anular completamente a excitabilidade dos nossos órgãos sensoriais. O fato de que estímulos mais fortes podem nos despertar a qualquer momento é prova de que também no sono a alma permanece em contato constante com o mundo extracorporal. Os estímulos sensoriais que nos alcançam durante o sono podem muito bem transformar-se em fonte do sonho. Existe um grande número desses estímulos, desde os inevitáveis, inerentes ao próprio estado do sono ou que este precisa tolerar ocasionalmente, até o estímulo despertador eventual, que pode ou procura pôr fim ao sono. Uma luz mais forte pode invadir os olhos. Um barulho pode ser escutado. Uma substância de cheiro forte pode excitar a mucosa nasal. Podemos, por meio de um movimento involuntário durante o sono, descobrir partes do corpo e assim expô-las à sensação de frio ou, mediante mudanças de posição,
provocar sensações de pressão ou contato. Um mosquito pode nos picar. Um pequeno acidente noturno pode incidir sobre vários sentidos ao mesmo tempo. Observadores atentos reuniram toda uma série de sonhos, em que o estímulo constatado ao despertar e uma parcela do conteúdo do sonho coincidiam a ponto de permitir a identificação do estímulo como fonte do sonho. Cito aqui, segundo Jessen, 1855, página 527, uma coletânea de sonhos que remetem à estimulação sensorial objetiva, mais ou menos acidental. Cada barulho percebido vagamente gera imagens oníricas correspondentes. O rugido do trovão nos transporta para o centro de uma batalha. O canto do galo pode se transformar num grito de pânico de uma pessoa. O ranger de uma porta provoca sonhos com ladrões que arrombam a casa. Se nos desfazemos do cobertor durante a noite, podemos sonhar que estamos andando nus ou caindo na água. Se estamos deitados na cama em diagonal e os pés ficam de fora, podemos sonhar que nos encontramos à beira de um abismo terrível, ou que estamos caindo de um penhasco íngreme. Quando nossa cabeça é acidentalmente coberta pelo travesseiro, sonhamos com uma rocha grande suspensa sobre nós, prestes a nos enterrar sob seu peso. Acúmulos de sêmen provocam sonhos voluptuosos. Dores locais produzem a ideia de abusos sofridos, de ataques inimigos ou ferimentos físicos. Meyer, em 1758, na página 33, sonhou certa vez que estava sendo assaltado por alguns indivíduos, que o estenderam de costas no chão e fincaram uma estaca entre o dedão e o dedo vizinho. Ao imaginar tudo isso no sonho, ele acordou e encontrou uma palha presa entre os dedos. Em outra ocasião, segundo Hennings, 1784, página 258, Meyer sonhou que estava sendo enforcado quando apertou demais o colarinho da camisa. Hofbauer sonhou em sua juventude que estava caindo de um muro alto e, ao acordar, percebeu que a cama havia se desmontado e que ele realmente tinha caído. Gregory relata como, ao se deitar, colocou uma garrafa com água quente aos seus pés e então sonhou com uma viagem ao cimo do Monte Etna, onde o calor do solo era quase insuportável. Outro homem sonhou, após colocar um curativo na cabeça, que estava sendo escalpado por um bando de índios. Um terceiro, que dormia com um camisolão úmido, acreditava estar sendo arrastado por uma correnteza. Uma crise de gota durante o sono levou um paciente a acreditar que havia caído nas mãos da Inquisição e estava sofrendo os tormentos da tortura. Macnish. O argumento fundamentado na semelhança entre estímulo e conteúdo do sonho é fortalecido quando conseguimos produzir na pessoa adormecida, por meio da aplicação de estímulos sensoriais planejados, sonhos correspondentes ao estímulo. Segundo Macnish, Gerald Buzarengues já realizou experimentos desse tipo. Ele deixou seus joelhos descobertos e sonhou que estava fazendo uma viagem noturna numa diligência. Ele observa que todos os viajantes conhecem o frio que ataca os joelhos de noite numa carruagem. Noutra ocasião, deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava assistindo a uma cerimônia religiosa ao ar livre. No país em que vivia, era costume cobrir sempre a cabeça, exceto em ocasiões como a mencionada. Murray, 1878, comunica observações novas sobre sonhos que ele produziu em si mesmo. Outra série de experimentos não foi bem sucedida. 1. Alguém faz cócegas em seus lábios e na ponta de seu nariz com uma pena. Ele sonha com uma tortura terrível. Uma máscara de piche é colocada em seu rosto. Ao ser puxada, a máscara lhe arranca a pele. 2. Alguém esfrega uma tesoura numa pinça. Ele ouve o toque de sinos, depois o toque de alarme, e é transportado para os dias de junho de 1848. 3.
Alguém o faz cheirar água de colônia. Ele se encontra no Cairo, na loja de Giovanni Maria Farina, o criador do que viria a ser conhecido como água de colônia. Seguem-se então aventuras loucas que ele não consegue reproduzir. 4. Alguém o belisca levemente na nuca. Ele sonha que alguém lhe aplica um curativo e se lembra de um médico que o tratou na infância. 5. Alguém aproxima um ferro quente de seu rosto. Ele sonha com um chofer que invade a casa e, enfiando os pés dos moradores em braseiros, os obriga a entregar seu dinheiro. Entra em cena a duquesa de Abrantes, de quem ele é secretário no sonho. Nota: eram denominados chofer, ou seja, fornalheiros, os bandos de ladrões que se utilizavam dessa tortura no departamento da Vendeia. Fim da nota. 6. Alguém pinga uma gota d'água em sua testa. Ele está na Itália, sua intensamente e bebe o vinho branco de Orvieto. 7. Alguém o expõe repetidas vezes à luz de uma vela, fazendo-a antes passar por um papel vermelho. Ele sonha com o tempo, com o calor e se vê novamente numa tempestade marítima que vivenciara no Canal da Mancha. Outras tentativas de produzir sonhos de modo experimental foram realizadas por Dervy Wigand, 1893, e outros. Vários autores têm observado a habilidade conspícua de o sonho absorver impressões repentinas do mundo sensorial e inseri-las em sua estrutura, de tal modo que lá elas provocam uma catástrofe já preparada e iniciada gradativamente. Hildenbrand, 1875. Na minha juventude, conta esse autor, eu costumava utilizar um relógio despertador para levantar-me sempre em determinada hora da manhã. Aconteceu-me centenas de vezes que o som desse aparelho se encaixava bem num sonho aparentemente muito longo e coerente, como se todo o sonho fosse dirigido apenas para aquele evento e nele alcançasse seu auge logicamente imprescindível, seu fim natural. Citarei mais adiante, com outro propósito, 3 desses sonhos de despertador. Foucault, 1875, na página 108, relata: certa vez um compositor sonhou que estava dando aulas e que pretendia explicar algo aos alunos. Quando terminou e se dirigiu a um garoto com a pergunta: "Você me entendeu?", este gritou como um possuído: "Oh, yeah!". Irritado, ele lhe proibiu a gritaria. Mas então toda a turma gritou: "Oh, yeah!", e depois "Errou!", e por fim "Forrou!", fogo. Nesse momento, ele realmente acordou despertado pelos gritos de fogo na rua. Garnier, 1872, citado por Radstock, conta que Napoleão I foi despertado pela explosão de uma bomba enquanto dormia e sonhava em sua carruagem. O sonho o fez reviver a transposição do rio Tagliamento sob o bombardeio dos austríacos. Então acordou gritando assustado: "Fomos minados!". Um sonho tido por Murri em 1878, na página 161, se tornou célebre. Ele estava doente e de cama em seu quarto, com sua mãe sentada ao lado. Sonhou com o reinado do terror na época da Revolução Francesa. Testemunhou cenas terríveis de assassinatos e finalmente foi convocado a comparecer perante o tribunal. Lá viu Robespierre, Marat, Fouquier-Tinville e todos os tristes heróis daquela época terrível. Foi interrogado e, após vários incidentes que não se fixaram em sua memória, foi condenado e então acompanhado por uma multidão incontável, conduzido ao local de execução. Ele subiu ao patíbulo, o carrasco o amarrou à prancha. A prancha se inclinou, a lâmina da guilhotina caiu. Sentiu como sua cabeça foi separada do tronco e acordou na mais terrível angústia. E descobriu que o dossel da cama havia caído, atingindo suas vértebras cervicais, de modo semelhante à lâmina da guilhotina. Esse sonho provocou uma discussão interessante,
iniciada por Lilloran em 1894 e Edgar, 1895, na Revue Philosophique, sobre se e como o sonhador conseguiria, no breve intervalo entre a percepção do estímulo perturbador e o despertar, comprimir tamanha abundância de conteúdo. Exemplos desse tipo suscitam a impressão de que as estimulações sensoriais objetivas durante o sonho seriam, de todas as fontes do sonho, as mais garantidas. Essa fonte é também única e exclusivamente aquela que importa ao conhecimento do leigo. Se perguntarmos a um homem culto, não familiarizado com a literatura sobre o sonho, como é que este surge, ele responderá sem dúvida alguma com uma referência a algum caso de seu conhecimento em que o sonho foi esclarecido por meio de um estímulo sensorial objetivo, descoberto após o despertar. A abordagem científica, porém, não pode parar nisso. A observação de que o estímulo que age sobre os sentidos durante o sono não surge em sua forma verdadeira, mas é substituído por outra representação de algum modo relacionada àquela, dá ensejo a mais indagações. Mas a relação que liga o estímulo do sonho ao sonho resultante é, segundo as palavras de Murray, uma afinidade qualquer, mas que não é única nem exclusiva. 1853, página 72. Consideremos, por exemplo, 3 sonhos de Hildebrand com despertadores, 1875, página 37. Teremos de nos perguntar, então, por que o mesmo estímulo teria provocado sonhos tão diferentes e por que justamente estes. Numa manhã de primavera, vou fazer um passeio e caminho pelos campos verdejantes até um vilarejo próximo. Lá vejo os habitantes, em roupas festivas e com um inário na mão, caminhando em grande número em direção à igreja. Certo, é domingo e a missa matutina se iniciará em breve. Decido participar da missa. Antes, porém, como estou sentindo um pouco de calor, decido me refrescar um pouco no cemitério que há em torno da igreja. Enquanto leio diversas inscrições nas lápides, ouço o sineiro subindo a torre e vejo no alto dela o pequeno sino do vilarejo, que dará o sinal para o início do culto. Por um bom tempo, o sino permanece imóvel. Então começa a balançar e, de repente, seus toques ressoam de modo nítido e penetrante, de modo tão nítido e penetrante que põe um fim ao meu sono. Os toques do sino, porém, são o despertador. Outra situação. É um dia de inverno claro. As ruas estão cobertas de neve. Confirmei minha participação num passeio de trenó. No entanto, preciso esperar muito tempo até ser informado de que o trenó me espera à porta. Agora há os preparativos para o embarque. A pele estendida, o saco para aquecer os pés aprontado e finalmente encontro-me sentado em meu lugar. Mesmo assim, a partida é adiada. Finalmente, as rédeas dão aos cavalos pacientes o sinal de partida. Eles partem. Os guizos, sacudindo violentamente, começam a produzir sua conhecida música, com tamanha força que a fina teia dos sonhos se rompe instantaneamente. E, de novo, é o som estridente do despertador. E ainda o terceiro exemplo. Vejo uma copeira com uma pilha de várias dúzias de pratos descer pelo corredor em direção à sala de jantar. A torre de porcelana em seus braços me parece prestes a perder o equilíbrio. Tenha cuidado, eu a alerto, senão tudo cairá. Naturalmente, ela responde que já está acostumada com aquilo, etc. Enquanto isso, continuo a acompanhá-la com o meu olhar preocupado. Então, como eu temia, ela tropeça na soleira da porta. A louça frágil cai com um estrondo e se desfaz em 1000 pedaços. Mas o barulho continua infinitamente, e como reconheço logo, não é o estrondo da louça, mas, em verdade, o som de uma campainha. E essa campainha, como percebo agora ao despertar, era apenas o despertador cumprindo o seu dever. Porque no sonho
a psique se engana quanto à natureza do estímulo sensorial objetivo é uma pergunta que foi respondida por Strumpel em 1877 e de forma quase idêntica por Wundt, 1874. Ao ser atingida por esses estímulos no sono, ela se acha em condições favoráveis à formação de ilusões. Nós reconhecemos uma impressão sensorial, nós a interpretamos corretamente, ou seja, ela é inserida naquele grupo de lembranças ao qual, de acordo com todas as nossas experiências anteriores, ela pertence, desde que a impressão seja forte, clara e duradoura o bastante e tenhamos o tempo necessário a nosso dispor para essa consideração. Quando essas condições não são satisfeitas, nos enganamos quanto ao objeto do qual provém a impressão. Formamos uma ilusão com base neste. Quando alguém caminha pelos campos abertos e percebe difusamente um objeto distante, é possível que acredite se tratar de um cavalo. Ao se aproximar, pode ser levado a interpretá-lo como uma vaca deitada e, por fim, a imagem pode ser reconhecida definitivamente como um grupo de pessoas sentadas. De natureza semelhantemente indefinida, são as impressões que a psique recebe no sono por estímulos externos. Com base nestas, ela forma ilusões. A impressão desperta um número maior ou menor de imagens mnésicas, e é por meio destas que a impressão recebe seu valor psíquico. De qual dos muitos grupos de lembranças em questão as imagens correspondentes são ativadas e quais das possíveis relações associativas entram em ação? Isso permanece também, segundo Strumpel, indeterminável e como que deixado ao arbítrio da vida psíquica. Vemo-nos aqui diante de uma escolha. Podemos admitir que é impossível investigar mais a fundo as leis que regem a formação do sonho e, consequentemente, desistir de perguntar se a interpretação da ilusão provocada pela impressão sensorial está sujeita ou não a outras condições. Ou podemos supor que a estimulação sensorial que atua sobre o sono como fonte de sonhos exerce apenas um papel modesto e que outros fatores determinam a seleção das imagens mnésicas a serem despertadas. De fato, se analisarmos os sonhos produzidos experimentalmente por Murray, que relatei aqui tão minuciosamente com essa intenção, somos tentados a dizer que o experimento realizado explica, na verdade, apenas a origem de um dos elementos do sonho. O restante do conteúdo do sonho parece independente demais, excessivamente determinado em seus detalhes para poder ser esclarecido pela única exigência de se conformar ao elemento introduzido de modo experimental. Começamos a duvidar até mesmo da teoria da ilusão e do poder da impressão objetiva de dar forma ao sonho, quando descobrimos que às vezes essa impressão pode sofrer a interpretação mais curiosa e improvável no sonho. Simon, 1888, por exemplo, relata um sonho em que viu pessoas gigantescas sentadas à mesa e ouviu nitidamente o matraquear terrível que suas mandíbulas produziam ao mastigar. Quando acordou, ouviu o barulho dos cascos de um cavalo que passava a galope pela janela. Se aqui o ruído dos cascos do cavalo despertou justamente imagens do grupo de lembranças relacionadas às viagens de Gulliver, de sua estadia entre os gigantes de Brobdingnag e os virtuosos cavalos de Houyhnhnms, se eu puder arriscar essa interpretação sem apoio do autor, não seria provável que a seleção desse grupo de lembranças, tão incomum para o estímulo, tenha sido facilitada também por outros motivos? Item 2. Excitação sensorial interna, subjetiva. A despeito das objeções, devemos admitir que o papel das excitações sensoriais objetivas como instigadores do sonho durante o sono é incontestável, e se por sua natureza e frequência esses estímulos parecem insuficientes para explicar todas as imagens do sonho,
somos incentivados a procurar outras fontes do sonho que hajam de forma análoga. Não sei onde surgiu pela primeira vez a ideia de levar em consideração não só os estímulos sensoriais externos, mas também as excitações internas, subjetivas, dos órgãos sensoriais. É fato, porém, que isso ocorre de forma mais ou menos explícita em todas as exposições mais recentes sobre a etiologia do sonho. Wundt, em 1874, na página 657, afirma: nas ilusões do sonho, um papel essencial é exercido, creio eu, também por aquelas sensações subjetivas de visão e audição que conhecemos no estado de vigília como caos luminoso do campo de visão obscurecido, como tinido ou zumbido nos ouvidos, etc., sobretudo as excitações subjetivas da retina. Isso explica a estranha tendência do sonho de apresentar aos olhos múltiplos objetos semelhantes ou perfeitamente idênticos. Vemos diante de nós inúmeros pássaros, borboletas, peixes, pérolas coloridas, flores, etc. Nisso, a poeira luminosa do campo de visão obscurecido adquiriu uma forma fantástica, e os numerosos pontos de luz que a compõem representam no sonho um número igual de imagens individuais, que por causa da mobilidade do caos luminoso são vistas como objetos móveis. Disso deve provir também a preferência do sonho pelas mais variadas figuras animais, cuja abundância de formas se adequa facilmente à forma especial das imagens luminosas subjetivas. Como fonte de imagens oníricas, as excitações sensoriais subjetivas aparentam ter a vantagem de, diferente das excitações objetivas, não dependerem do acaso externo. De certa forma, elas se prestam à explicação sempre que esta necessita delas. No entanto, quando comparadas aos estímulos sensoriais objetivos, têm a desvantagem de seu papel como instigadores de sonhos ser pouco ou nada acessível à confirmação por meio da observação e do experimento. A principal prova de seu poder de provocar sonhos é fornecida pelas chamadas alucinações hipnagógicas, descritas por Johannes Miller, 1826, como fenômenos visuais fantásticos. São muitas vezes imagens bem vívidas e mutáveis, que costumam ocorrer durante o período do adormecimento, em muitas pessoas com grande regularidade, e que podem persistir por algum tempo também depois que abrimos os olhos. Murray, que era sujeito a elas em grande medida, dedicou-lhes um estudo minucioso e proclamou seu vínculo e até mesmo sua identidade com as imagens do sonho, como já fizera Miller. Sua produção, diz Murray, exige certa passividade mental, um relaxamento da atenção. 1878, página 59. Basta, porém, cair nesse tipo de letargia por apenas um segundo para, caso se tenha a predisposição necessária, ter uma alucinação hipnagógica, depois da qual é possível acordar. O processo pode se repetir várias vezes até que se adormeça definitivamente. Quando o adormecido volta a acordar após pouco tempo, ele pode, como afirma Murray, muitas vezes identificar no sonho as mesmas imagens que lhe haviam aparecido na forma de alucinações hipnagógicas antes do adormecer. Ibid, página 134. Foi o que Murray vivenciou certa vez com uma série de figuras grotescas com rostos contorcidos e penteados estranhos, que o perturbaram com uma incrível persistência durante o período de adormecimento e com os quais se lembrou de ter sonhado após acordar. Noutra ocasião, quando sentia fome por ter se submetido a uma dieta rigorosa, viu numa alucinação hipnagógica uma tigela e uma mão munida de um garfo
que se servia da tigela. No sonho, ele estava sentado a uma mesa farta e ouvia o barulho que as pessoas faziam com os garfos. Ainda noutra ocasião, quando adormeceu com os olhos irritados e doloridos, teve a alucinação hipnagógica de sinais microscópicos que precisou decifrar um por um com grande esforço. Ao acordar, depois de 1 hora, ele se lembrou de um sonho em que aparecera um livro aberto, impresso em letras miúdas, que ele tivera de ler com dificuldade. De modo muito semelhante a essas imagens, também podem ocorrer hipnagogicamente alucinações auditivas de palavras, nomes, etc., e então se repetir no sonho, de certa forma como uma abertura que anuncia os temas principais da ópera que se inicia. Trumbull ed. 1892, um observador mais recente das alucinações hipnagógicas, segue a mesma linha de Johannes Miller e Murray. Após adquirir alguma prática, conseguia acordar repentinamente, sem abrir os olhos, 2 a 5 minutos após adormecer, podendo então comparar as sensações retinianas evanescentes com as imagens oníricas que persistiam na memória. Ele garante que sempre pôde reconhecer uma relação íntima entre as duas, no modo como os pontos e linhas luminosos da luz própria da retina forneciam, de certa forma, o contorno, o esquema das figuras psiquicamente percebidas no sonho. Uma disposição dos pontos luminosos na retina em linhas paralelas correspondia, por exemplo, a um sonho em que viu diante de si linhas nitidamente impressas, que ele leu e estudou. Ou, para dizê-lo com suas palavras, a página nitidamente impressa que ele leu no sonho dissolveu-se num objeto que se apresentou à sua percepção desperta como parte de uma página impressa real, vista como que por um orifício minúsculo, num pedaço de papel a uma distância grande demais para reconhecer algo nitidamente. Led acredita, sem subestimar a participação de fatores centrais ou cerebrais no fenômeno, que praticamente nenhum sonho visual ocorre dentro de nós sem que se apoie no material dos estados de excitação interna da retina. Isso vale, sobretudo, para os sonhos que ocorrem logo após o adormecimento num quarto escuro. Nos sonhos matinais, pouco antes do despertar, a fonte dos estímulos é a luz objetiva do quarto iluminado que penetra o olho. O caráter mutável e infinitamente variável da excitação causada pela luz da própria retina corresponde precisamente à sucessão inquieta de imagens que nossos sonhos nos apresentam. Se atribuirmos alguma relevância às observações de Led, não poderemos subestimar a fecundidade dessa fonte de estímulos subjetivos para o sonho, pois, como sabemos, as imagens visuais representam o componente principal dos nossos sonhos. A contribuição de outros campos sensoriais, salvo o da audição, é menor e inconstante. Item 3. O estímulo somático interno, orgânico. Se buscamos as fontes do sonho dentro do organismo e não fora dele, precisamos nos lembrar de que quase todos os nossos órgãos internos, cuja existência passa praticamente despercebida em seu estado sadio, tornam-se, em estados de excitação, como os chamamos, ou durante doenças, uma fonte de sensações que costumam ser desagradáveis e que precisam ser equiparadas aos agentes dos estímulos sensoriais ou penosos que nos chegam de fora. São experiências muito antigas que levam, por exemplo, Strumpel a declarar em 1877, na página 107, durante o sono, a psique atinge uma consciência sensorial muito mais profunda e ampla de sua existência somática do que no estado de vigília, e é obrigada a receber e permitir o efeito de impressões de estímulos provenientes de partes e alterações do corpo das quais ele nada sabia no estado de vigília. Aristóteles já considerava perfeitamente possível que o sonho chame nossa atenção para o início de uma doença, da qual ainda nada percebemos no estado de vigília.
graças ao efeito amplificador que o sonho tem sobre as impressões. E os autores médicos, cuja visão certamente os impedia de acreditar num dom profético do sonho, têm aceitado esse significado do sonho pelo menos quanto ao prenúncio de doenças. Simon, em 1888, na página 31, e muitos autores mais antigos. Parecem existir exemplos confirmados do valor diagnóstico do sonho também de tempos mais recentes. Tissier, em 1898, por exemplo, relata a história de Artigues, em 1884, sobre uma mulher de 43 anos de idade que, aparentemente em perfeita saúde, foi atormentada durante alguns anos por sonhos de angústia. Durante um exame médico, constatou-se o início de uma doença cardíaca, que logo depois a levou à morte. Os distúrbios dos órgãos internos agem, evidentemente, como instigadores do sonho num grande número de pessoas. Em geral, aponta-se para os frequentes sonhos de angústia em pacientes cardíacos e pulmonares. De fato, esse aspecto da vida onírica é colocado em primeiro plano por tantos autores que posso me contentar com uma mera referência à literatura. Hadstock, Spita, Murray, Simon, em 1888, e Tissier. Tissier acredita até que os órgãos adoecidos chegam a dar um cunho característico ao conteúdo do sonho. Os sonhos dos pacientes cardíacos costumam ser muito curtos e terminam com um despertar assustado. Quase sempre o conteúdo desses sonhos envolve a situação da morte sob circunstâncias terríveis. Os pacientes pulmonares sonham com sufocação, aglomeração e fuga, e em número notável, estão sujeitos ao conhecido pesadelo que Borner, em 1855, conseguiu provocar por meio de experimentos, deitando-se de bruços e obstruindo as aberturas respiratórias. No caso dos distúrbios digestivos, o sonho contém imagens relacionadas ao prazer da alimentação ou ao nojo. Finalmente, a influência da excitação sexual sobre o conteúdo dos sonhos pode ser constatada pela experiência de cada um e fornece o mais forte apoio à teoria da excitação dos sonhos por meio do estímulo orgânico. Quem estuda a literatura sobre o tema perceberá inevitavelmente que alguns autores, Murray e Gant, em 1893, foram levados a se interessar pelos problemas do sonho pela influência de suas próprias doenças sobre o conteúdo de seus sonhos. O aumento no número de fontes do sonho, provocado por esses fatos perfeitamente comprovados, não é tão significativo como poderíamos ser levados a crer. Pois o sonho é um fenômeno que ocorre em pessoas sadias, talvez todas as noites, e para o qual a doença orgânica não é, obviamente, uma das condições imprescindíveis. No entanto, o que nos interessa aqui não é a origem de determinados sonhos especiais, mas a fonte de estímulos para os sonhos comuns de pessoas normais. Mas só precisamos dar um passo à frente para encontrar uma fonte de sonhos mais abundante do que qualquer uma das anteriores e que promete jamais se esgotar. Se tivermos como certo que o interior do corpo em estado enfermo se torna a fonte dos estímulos do sonho, e se admitirmos que a psique, tendo no estado do sono sua atenção desviada do mundo externo, pode dedicar uma atenção maior ao interior do corpo, é plausível supor que os órgãos não precisam primeiro adoecer para fazer chegar à psique adormecida excitações que, de alguma forma, se transformam em imagens oníricas. Aquilo que no estado de vigília percebemos como sensação geral ou sinestesia, difusa em sua qualidade e para a qual, na opinião dos médicos, todos os sistemas orgânicos contribuem, resultaria à noite, alcançando efeito vigoroso e agindo por seus componentes, na fonte mais poderosa e, ao mesmo tempo,
mais comum para a instigação de representações oníricas. Restaria então investigar as regras pelas quais os estímulos orgânicos se transformam em representações oníricas. Nisso tocamos na teoria da origem dos sonhos, que se tornou a preferida dos autores médicos. A escuridão em que o núcleo do nosso ser, o eu esplâncnico, como Ticiel o chama, se esconde do nosso conhecimento, e a obscuridade da origem do sonho correspondem muito bem uma à outra para não serem relacionadas por ele. Além disso, a linha de pensamento que vê a sensação orgânica vegetativa como formadora de sonhos tem um atrativo adicional para os médicos, o de reunir etiologicamente sonho e distúrbio mental, que apresentam tanta coincidência em suas manifestações, pois enorme importância é atribuída na gênese das psicoses, às alterações sinestésicas e aos estímulos oriundos dos órgãos internos. Não surpreende, portanto, que a teoria do estímulo somático remonte a vários autores de forma independente. Para vários autores, foi determinante a argumentação desenvolvida pelo filósofo Schopenhauer em 1851. A imagem do mundo nasce dentro de nós quando nosso intelecto molda as impressões vindas do exterior nas formas do tempo, do espaço e da causalidade. Os estímulos vindos do interior do organismo, do sistema nervoso simpático, exercem no máximo uma influência inconsciente sobre o nosso ânimo durante o dia. À noite, porém, quando cessa o efeito entorpecedor das impressões do dia, as impressões que emergem do interior conseguem atrair a nossa atenção, de modo semelhante ao murmúrio da fonte que ouvimos à noite, mas que o barulho do dia havia abafado por completo. Mas como deve o intelecto reagir a esses estímulos, se não exercendo a função que lhe é própria? Ele remodelará os estímulos em figuras que ocupam tempo e espaço e que obedecem às leis da causalidade, e assim surge o sonho. Scherner, em 1861, e depois dele, Foucault, em 1875, tentaram então investigar em maior detalhe a relação entre estímulos somáticos e imagens oníricas, mas isso deixaremos para discutir na sessão sobre as teorias do sonho. Numa investigação realizada com notável coerência, o psiquiatra Krauss derivou a gênese do sonho e também dos delírios e das ideias delirantes do mesmo elemento, da sensação organicamente condicionada. É difícil imaginar alguma parte do organismo que não possa se transformar em ponto de partida de um sonho ou de uma imagem delirante. As sensações organicamente condicionadas podem ser divididas em dois grupos. 1. As que constituem o ânimo geral, ou sinestesia. 2. As sensações específicas, imanentes aos sistemas principais do organismo vegetativo, dentre as quais distinguimos 5 grupos. A. Sensações musculares. B. Pneumáticas. C. Gástricas. D. Sexuais. E E. Periféricas. Krauss supõe que o processo da formação de imagens oníricas com base em estímulos somáticos transcorre da seguinte forma: a sensação provocada desperta, segundo alguma lei de associação, uma representação relacionada e forma com ela uma estrutura orgânica, à qual, porém, a consciência não reage normalmente, pois não dá nenhuma atenção à sensação, antes a volta completamente para as representações que acompanham a sensação. Razão pela qual esse estado das coisas pôde ser mal entendido por tanto tempo. Krauss encontra uma expressão especial para esse processo: a transubstanciação das sensações em imagens oníricas. A influência dos estímulos somáticos orgânicos sobre a formação do sonho é aceita por quase todos hoje em dia, mas a pergunta referente à lei da relação entre os dois é respondida de formas bem diferentes,
muitas vezes com declarações obscuras. Resulta então, com base na teoria do estímulo somático, o desafio especial da interpretação dos sonhos de relacionar o conteúdo de um sonho aos estímulos orgânicos que o provocam. E se não aceitarmos as regras de interpretação encontradas por Scherner em 1861, nos veremos diante do fato embaraçoso de que a fonte do estímulo orgânico se revela unicamente por meio do conteúdo do sonho. A interpretação de diversas formas do sonho, consideradas típicas, mostrou-se, contudo, razoavelmente consensual, pois se repetem em muitas pessoas com um conteúdo bem semelhante. São os conhecidos sonhos da queda de grandes alturas, da perda de dentes, do voo ou da vergonha de estar despido ou mal vestido. Este último provém, supostamente, da percepção da pessoa adormecida de ter lançado para longe o cobertor e agora se encontrar descoberta. O sonho da perda de dentes é atribuído ao estímulo dentário. Isso, porém, não se refere necessariamente a um estado de excitação patológica dos dentes. Segundo Strumpel, o sonho de voar é a imagem adequada usada pela psique para interpretar o estímulo produzido pelo sobe e desce dos lobos pulmonares, quando a sensação cutânea do tórax já atingiu o nível de inconsciência. É esta última condição que transmite a sensação ligada à imagem de flutuar. A queda de uma altura seria causada quando, após a perda da consciência da sensação da pressão cutânea, um braço cai e passa a pender do corpo ou quando um joelho dobrado se estica bruscamente, provocando assim uma recuperação da consciência da sensação da pressão cutânea. A transição para o estado consciente se manifesta psiquicamente no sonho da queda. Strumpel, Ibid, página 118. O ponto fraco dessas plausíveis tentativas de explicação é, evidentemente, que elas, sem nenhuma justificativa, fazem desaparecer ou se impor à percepção mental este ou aquele grupo de sensações orgânicas, até encontrarem a constelação mais favorável para a explicação. Mais adiante terei oportunidade de retornar à questão dos sonhos típicos e de sua origem. Simon tentou, comparando uma série de sonhos semelhantes, deduzir algumas regras sobre a forma como os estímulos orgânicos determinam os sonhos resultantes. Segundo ele, em 1888, na página 34, quando um aparelho orgânico, que normalmente participa da expressão de um afeto, é por alguma outra razão qualquer durante o sono, levado ao estado de excitação que costuma ser provocado por aquele afeto, o sonho evocado contém imagens relacionadas àquele afeto. Outra regra, Ibid, página 35, diz que quando, durante o sono, algum aparelho orgânico se encontra em estado de atividade, excitação ou perturbação, o sonho trará imagens relacionadas ao desempenho da função orgânica executada por aquele aparelho. Morley-Vogt, em 1896, se deu ao trabalho de demonstrar experimentalmente num âmbito específico a influência sobre a produção de sonhos que é pressuposta pela teoria do estímulo orgânico. Em seus experimentos, alterou a posição dos membros da pessoa adormecida, para então comparar com suas intervenções os sonhos resultantes. Ele resume suas descobertas nas seguintes afirmações. 1. A posição do membro no sonho corresponde aproximadamente à sua posição na realidade, isto é, sonhamos com um estado estático do membro que corresponde ao real. 2. Quando sonhamos com o movimento de um membro, este sempre transcorre de tal forma que uma das posições pelas quais passa o movimento corresponde à posição real. 3. Durante o sonho, a posição do próprio membro pode também ser atribuída a uma pessoa estranha. 4. Podemos sonhar também que o movimento em questão é impedido. 5. O membro na posição em questão pode se manifestar no sonho como animal ou monstro, caso em que certa analogia é estabelecida entre eles. 6.
A posição de um membro pode provocar pensamentos no sonho que apresentam alguma relação com esse membro. Sonhamos, por exemplo, com números quando movimentamos os dedos. Eu concluiria a partir desses resultados que nem mesmo a teoria do estímulo orgânico consegue eliminar completamente a aparente liberdade na determinação das imagens oníricas a serem suscitadas. Item 4. Fontes psíquicas de estimulação. Quando discutimos as relações do sonho com a vida de vigília e a origem do material onírico, vimos que os mais antigos e mais recentes pesquisadores do sonho defendem a opinião segundo a qual as pessoas sonham com aquilo que fazem durante o dia e as interessa em estado de vigília. Esse interesse de vida de vigília que se estende e continua no sonho seria não só um laço psíquico que vincula o sonho à vida, mas forneceria também uma fonte de sonhos que não deve ser subestimada e que, juntamente com aquilo que despertou o interesse durante o sono, os estímulos que agem durante ele, basta para explicar a origem de todas as imagens oníricas. Ouvimos, porém, também a posição contrária, ou seja, a de que o sonho afasta a pessoa adormecida dos interesses do dia. Nós, na maioria das vezes, só sonhamos com as coisas que mais nos cativaram durante o dia, depois delas terem perdido o fascínio da atualidade para a vida de vigília. Assim, quando analisamos a vida do sonho, sentimos a cada passo que não convém estabelecer regras generalizadas sem restringi-las por meio de um frequentemente, em regra ou na maioria das vezes, e admitir a validade das exceções. Se o interesse de vigília, juntamente com os estímulos internos e externos do sono, bastasse para explicar a etiologia do sonho, deveríamos ser capazes de fornecer uma explicação satisfatória da origem de todos os elementos de um sonho. O enigma das fontes do sonho estaria resolvido, e restaria apenas a tarefa de demarcar a parte que cabe aos estímulos psíquicos e a que cabe aos estímulos somáticos em cada sonho individual. Na realidade, essa resolução completa de um sonho jamais foi realizada, e a todos os que se empenharam nessa tentativa, restaram elementos oníricos, numerosos na maioria dos casos, cuja origem não puderam explicar. Evidentemente, o interesse diurno como fonte psíquica do sonho não chega a ser tão importante quanto se poderia esperar com base nas afirmações daqueles que, confiantes, afirmam que as pessoas continuam a tratar de seus negócios no sonho. Desconhecemos outras fontes psíquicas do sonho. Todas as explicações do sonho representadas na literatura, com exceção talvez da de Scherner, que abordaremos mais adiante, deixam uma grande lacuna no tocante à procedência do material de imagens representacionais mais característicos do sonho. Diante desse embaraço, a maioria dos autores desenvolveu a tendência de reduzir ao mínimo a participação psíquica na incitação do sonho, visto que é tão difícil chegar a ela. Apesar de dividirem os sonhos em duas categorias principais, os sonhos provocados por estímulo nervoso e os sonhos associativos, sendo que estes últimos encontram sua fonte exclusivamente na reprodução. Wundt, 1874, na página 657. Eles não conseguem escapar da dúvida se eles ocorreriam também sem o impulso inicial de um estímulo somático. Foucault, 1875, página 127. E a caracterização do sonho puramente associativo também é falha. Nos sonhos associativos propriamente ditos, é impossível falar de um núcleo sólido desse tipo. Aqui, o agrupamento frouxo invade também o núcleo do sonho. A vida das representações, já liberta de toda razão e entendimento, não está sujeita nem mesmo ao laço unificador das excitações somáticas e mentais mais relevantes. Antes está entregue aos seus próprios caprichos coloridos, às suas próprias confusas
oscilações. Foucault, Ibid, página 118. Uma diminuição da participação psíquica da incitação do sonho é empreendida por Jung, 1874, nas páginas 656 e 657, quando declara que os fantasmas do sonho são injustamente vistos como meras alucinações. É provável que a maioria das representações oníricas consista, na verdade, em ilusões, pois partem das impressões sensoriais sutis, que jamais se apagam no sono. Wigand acatou essa opinião e generalizou em 1893, na página 17. Ele afirma sobre todas as representações oníricas que suas causas imediatas são os estímulos sensoriais, e somente então seguem as associações reprodutivas. Tissier vai ainda mais longe na supressão das fontes psíquicas de estimulação, em 1898, na página 183. Os sonhos de origem absolutamente psíquica não existem. E em outra passagem, Ibid, na página 6, os pensamentos dos nossos sonhos nos vêm de fora. Aqueles autores que, como o influente filósofo Jung, assumem uma posição intermediária, não perdem a oportunidade de observar que, na maioria dos sonhos, os estímulos somáticos agem em cooperação com instigadores psíquicos desconhecidos ou reconhecidos como interesses diurnos. Veremos mais adiante que o enigma da formação do sonho pode ser solucionado pela revelação de uma inesperada fonte psíquica de estimulação. Por ora, não devemos nos surpreender com a valorização excessiva dos estímulos não decorrentes da vida psíquica na formação dos sonhos. Eles são fáceis de detectar e podem ser verificados por meio do experimento, e a concepção somática da origem do sonho é também a vertente que hoje predomina na psiquiatria. O domínio do cérebro sobre o organismo é ressaltado expressamente, mas tudo o que possa revelar uma independência da vida psíquica ante alterações orgânicas demonstráveis ou uma espontaneidade em suas manifestações assusta o psiquiatra de hoje, como se o reconhecimento disso nos levasse de volta aos tempos da filosofia natural e da alma metafísica. A desconfiança do psiquiatra colocou a psique sob uma tutela, por assim dizer, e agora insiste em que nenhum de seus impulsos revela uma capacidade própria. Esse comportamento, porém, mostra apenas a sua falta de confiança na validade da relação causal que existe entre o somático e o psíquico. Mesmo quando a pesquisa mostra que o psíquico é a causa primária de um fenômeno, uma investigação mais aprofundada seguirá esse mesmo caminho até chegar à fundamentação orgânica do psíquico. Mas quando o psíquico constitui o fim da linha para o nosso conhecimento atual, isso não é motivo para negá-lo. E este foi o quarto audiolivro da série A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud. Continuamos ainda no capítulo 1, no próximo audiolivro, com o item D, Por que esquecemos o sonho ao despertar? Ouça audiolivros, agradece a sua escuta. Até a próxima!